Que... Mais? Queridos irmãos, dos dois planos de vida, que nos abençoe Jesus, o doce Rabi da Galileia. Sejam todos bem-vindos à casa do Dr. Bezerra, essa casa que nos acolhe, que nos dá oportunidade de aprendizado, de trabalho, enfim, que todos nós saiamos daqui bem melhores do que quando chegamos. Para nossa harmonia, nós vamos ler do livro Pão Nosso, a primeira lição que tem tudo a ver com o tema que vai ser abordado essa noite. No serviço cristão, porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo o bem ou o mal. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Não falta quem veja no Espiritismo mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Muitos aprendizes da consoladora doutrina, desse modo, limitam-se às investigações de laboratório ou se limitam a discussões filosóficas. É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quantas são as dos encarnados. Entidades escutidoras, levianas, rebeldes e inconstantes transitam em toda parte. Além disso, incógnitas e problemas surgem para os habitantes dos dois planos. Em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo, distanciados da vida física, pugnam pelo espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em fator de espiritualidade santificante. Acreditamos que não se deve atacar outro ciclo de vida quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele em que respiramos. Não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Eis porque, para nós outros, que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. É clima de serviço e edificação. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma, além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. O que é belo é santo, nem tudo que é agradável é útil. O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se, cada um para a extensão do bem. Afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho, sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior, porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos, de acordo com o que realizamos, estando no corpo, o bem ou o mal. Vamos elevar, então, meus irmãos, os nossos pensamentos a Deus, a Jesus em espírito e verdade, a nossa querida e muito amada Mãe Maria Santíssima, a Dr. Bezerra de Menezes, nosso coordenador espiritual com toda a sua equipe, e aos nossos amigos, os nossos anjos de guardas, que com certeza já se encontram aqui presentes, para aprendermos mais um pouco do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, nessa noite tão bem figurada com a nossa irmã Roseni, que falará para nós sobre o Código Penal da vida futura, o que nos espera além do túmulo. Sendo assim, Senhor, gratidão pela oportunidade de estarmos aqui agregados
nessa casa santa, que traz para nós essas verdades, essa razão da sobrevivência da alma e de que somos espíritos imortais. Continua conosco, Senhor, cuidando de cada um de nós, encarnados e desencarnados, dentro das nossas necessidades. Sê conosco, ampara-nos e fortalece-nos sempre. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Com a palavra, então, nossa irmã Roseni. Deus te abençoe. Ô tia, é uma honra. De Menezes. Há uns dias atrás, acho que há uns 2 meses atrás, eu fiz um estudo sobre o capítulo 4 do Código Penal da Vida Futura, onde nós estudamos sobre o que é de verdade o céu e o inferno, né? Hoje nós vamos estudar como que um complemento daquele dia. Hoje nós vamos entender como é que a gente faz para chegar em cada um desses lugares. Este é o Código Penal da Vida Futura. Quando a gente fala assim sobre Código Penal, né, a gente fica pensando, meu Deus, mas o Espiritismo tem um Código Penal? Porque o Código Penal, ele é o quê? Ele é um documento que estabelece penas, né, para punir o que é considerado crime. Isso é um Código Penal. Então, às vezes, quando a gente fala que nós temos, né, dentro das obras básicas do Espiritismo, o Código Penal da Vida Futura, a impressão equivocada que nós temos é que ali são penas correspondentes a erros nossos. E não é assim. O que nós estudamos dentro do Código Penal da Vida Futura é a maneira sábia, perfeita e amorosa como Deus permite que cada um de nós, espíritos imortais, criados por Ele, possamos, através da expiação dos nossos erros, nos aprimorar, evoluir. É disso que trata o Código Penal da Vida Futura. Então, Kardec nos apresenta ensinamentos que foram trazidos diretamente da fonte. O que Kardec nos oferece nessas obras básicas são as informações que os próprios espíritos trouxeram, sabendo eles, apenas relatando ali o que eles viviam, o que eles passaram, como foi a passagem de cada um, o que cada um encontrou ali do outro lado. Então, de uma forma muito simples, Kardec pegou essas informações e sintetizou para nós nos 33 itens do Código Penal da Vida Futura. Então, nós não vamos falar aqui sobre os nossos livros de direito, nós vamos falar aqui, e com toda certeza, sobre um código que é muito superior ao humano. E por que eu falo isso? Porque, vejam, meus irmãos, a justiça humana, na esperança de reduzir, né, a criminalidade, de oferecer mais segurança para as pessoas, ela criou os seus códigos, né? E ela pune quem viola esses códigos. Porém, a punição que a justiça terrena oferece, em raríssimos casos, ela oferta, em consequência da punição, a reparação do erro. Vamos dar um exemplo aqui de um criminoso que tirou a vida de alguém. Essa pessoa que morreu era o único filho de uma mãe e de um pai muito amorosos, né? E aí o criminoso é julgado e condenado a
30, 40 anos de prisão, mas houve reparação. Aquele pai e aquela mãe não têm o filho de volta, então não houve reparação. Houve apenas a pena que não mudou a situação, né, das pessoas que foram vítimas daquele ato. Então, meus irmãos, Deus, Ele não pune, Deus não castiga e nem determina sofrimento para ninguém. Nós acreditamos, né, que Deus pune, que Deus castiga, porque isso foi ensinado para a gente por séculos e séculos e séculos. Olha, se você desobedecer aos mandamentos, você vai para o inferno e vai ficar lá eternamente em sofrimento. E essa ideia, ela foi acolhida por nós durante muitos séculos, até que o Espiritismo veio nos esclarecer, o Consolador prometido por Jesus veio nos esclarecer que isso não é justiça divina, isso é vingança. E vingança desmedida, porque por um erro que você comete em uma encarnação, você vai passar toda a eternidade sendo punido? E aonde está a reparação do erro que você cometeu? Então, Deus é sabedoria. Por isso que a justiça divina é perfeita, porque ela parte de sabedoria e parte de amor. E ela se inicia, a justiça divina se inicia na culpa, no arrependimento. Porque enquanto a pessoa não reconhecer que errou, ela não está preparada para a próxima etapa. Então a justiça divina se inicia através do arrependimento, passa pela expiação e se completa na reparação. É assim que funciona a justiça divina. Não adianta apenas eu me arrepender do que eu fiz. Não. Eu fiz, eu escolhi fazer. Foi o meu livre-arbítrio que eu usei para tomar uma atitude que prejudicasse alguém. Aí só de eu me arrepender, pronto, está tudo bem? Ora, se fosse assim, Deus estaria passando a mão na minha cabeça e não me educando. E nós sabemos que não é assim que funciona. Então, através desses 3 processos, arrependimento, expiação e reparação, é que ocorre a justiça divina. E toda ela passa pelo amor. A justiça divina só acontece através do amor. Por isso que ela é perfeita. E é esse instrumento maravilhoso, né, que se utiliza do amor para educar, que permite que, por exemplo, lá em Nosso Lar a gente leu que o pai de André Luiz, ele possuiu, mesmo casado, 2 jovens na condição de amantes, né? Após a desencarnação dele e dessas 2 jovens, os 3 estavam vagando pelas regiões inferiores do plano espiritual. E quando a gente lê a obra, a gente vê que a mãe de André Luiz fala que voltará novamente, reencarnará novamente na condição de esposa dele, do mesmo marido. E aquelas 2 jovens, a quem ele desvirtuou, transformando-as em amantes dele, porque a gente tem que se lembrar que esses livros foram escritos na década de 40, né, de 1940. Então, ser uma amante era uma coisa escandalosa, desmoralizante, não só para as moças, como para toda a família. E ele impôs aquilo às moças quando as seduziu, mesmo sendo casado. Então, ele, reencarnando e se casando com a mesma esposa, receberia aquelas 2 moças na condição de filhas amadas. Então, vocês imaginem bem a sabedoria
né, de Deus. A justiça de Deus, como é que funciona? Aquelas duas moças que ele desvirtuou viriam novamente e agora sob a responsabilidade dele para que ele as reconduzisse ao caminho de onde ele as havia tirado. E aquilo com certeza causaria a ele algum sofrimento. Porque quem é pai, quem é mãe, e vê que o filho está meio desmiolado, sofre, né? E ele teria que resgatar ali, que expiar, e na tentativa de reparar o mal que ele causou. Então vejam, meus irmãos, como funciona a justiça divina. Ela funciona através do amor. E é esse mesmo instrumento maravilhoso que permite que assassinos possam reencarnar como filhos amados de suas vítimas, para que ambos se perdoem, para que ambos possam conhecer o amor, porque lá no plano espiritual, onde todos estiverem após a evolução, num lugar de maior elevação espiritual, não pode haver ódio, não pode haver mágoa, não pode haver rancor, não pode ter, não, eu não gosto daquele ali porque aquele ali me matou há 3 encarnações atrás. Isso não pode acontecer. Então, para a gente poder ascender a um plano espiritual superior, nós temos que acertar todas essas contas. É essa justiça divina, esse instrumento maravilhoso que se utiliza do amor, que permite que pessoas que em encarnações anteriores foram exploradores da humildade alheia, da simplicidade do próximo, reencarnem na condição de servidores extremamente humildes, para que eles possam aprender, para que eles possam reparar, para que eles possam evoluir. Então é assim que funcionam as leis de Deus. Isso possibilita a gente entender que o Código Penal da vida futura, ele é um estudo. Mas ele não é um estudo sobre as punições que Deus nos impõe, porque Deus não nos pune e não nos impõe nada. Ele é um estudo sobre as consequências das nossas ações. Ações que deliberadamente nós tivemos, porque quisemos, porque escolhemos, não tem motivo, mas nós agimos pela nossa vontade. E são estas ações que nos trarão consequências tanto na vida material quanto na vida espiritual. É disso que trata o Código Penal da vida futura, consequências dos nossos atos. E quando a gente fala em consequência dos nossos atos, né, essas sequelas que nós iremos vivenciar, tanto no plano físico quanto no plano material, nós temos que lembrar que essas consequências, elas podem ser tanto de uma pena, de um sofrimento, quanto de um gozo. Porque eu não vou viver apenas praticando coisas ruins, e os bons atos que eu pratico não me trarão consequências boas, satisfatórias? Então, o Código Penal da vida futura trata também das alegrias, das felicidades que eu conquisto através das nossas boas ações, né? E a gente tem que lembrar que, ao falar de Código Penal da vida futura, a gente pode estar tratando sobre a nossa vida atual, sobre a nossa atual encarnação, porque nós já vivemos outras antes. O que é que nós trouxemos nas nossas bagagens para essa encarnação? Vocês já pararam para pensar alguma vez por quê? Por que que a gente tem algumas pessoas na vida da gente? Por quê? Aquela pessoa muito querida, muito amada, que enche o coração da gente de alegria. Aquela pessoa que a gente já não ama tanto, tem um certo receio com ela.
aquela pessoa que talvez a gente despreze, quem sabe tenha raiva, né? Aquele parente difícil que vive tumultuando a família, causando dor, causando transtorno. Por que será que essas pessoas estão nas nossas vidas? O vizinho que perturba, um colega de trabalho que te prejudica, alguém que vive te caluniando e você nem sabe por quê. Por quê? Nós temos que fazer uma análise da vida que nós vivemos, do que é que nós vivemos, do que é que nós enfrentamos, que aí nós vamos compreender que não é à toa. Tudo tem um porquê. A vida, ela não nos é jogada de uma forma impensada, ela é planejada. E a de cada um é planejada com cuidado, de forma individual. Então, nós temos que analisar cada um a sua vida, as suas dificuldades, os seus enfrentamentos, para entender o que é que eu estou colhendo. E se eu estou colhendo, o que eu tenho que mudar em mim para não colher novamente? Há uma instrução que eu estava lendo há uns dias atrás de um espírito superior, eu não me recordo agora o nome da instrução, nem do espírito, mas ele diz assim, que se você quer saber o que você cometeu no passado, de erros, né, porque as pessoas têm muita curiosidade, é só você ver quais as dificuldades que você enfrenta hoje. Pelas dificuldades que você enfrenta hoje, você vai saber um pouco, uma pequena parte, do que é que você aprontou. Então, a gente tem que entender isso. Nós somos o resultado daquilo que nós mesmos fizemos. Como nós sabemos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns e o Céu e o Inferno, eles são desdobramentos de O Livro dos Espíritos. E o Céu e Inferno, nós encontramos ele a partir da questão 920, que trata sobre esperanças e consolações. Por isso que eu falo que o Código Penal da Vida Futura não trata apenas de penas, né? Mas também de consolações, também de boas colheitas, né? E outra coisa importante também, quando a gente aborda o tema justiça divina. Não há como analisarmos, né, a justiça divina, não tem como a gente raciocinar sobre o tema sem colocar a questão de que nós somos espíritos imortais e que reencarnamos diversas vezes. A gente tem que se lembrar disso. E qual que é o objetivo de cada encarnação nossa? Cada encarnação de cada um de nós, o objetivo é um só: a nossa evolução espiritual. Então a gente chegou aqui de um jeito e a ideia é que quando a gente retorne à pátria espiritual, a gente retorne melhor do que quando entrou. Esse é o primeiro objetivo das nossas encarnações. Tratar da nossa evolução, desenvolver em nós fraternidade, humildade, bondade, enfim, todas essas virtudes que nós atribuímos aos espíritos superiores e que só estão lá porque já passaram por esse caminho que agora nós passamos. Eles trilharam os mesmos caminhos que nós e conseguiram chegar lá. E talvez quando eles estavam na posição que nós estamos hoje, eles também duvidavam que conseguiriam, mas todos nós conseguiremos, porque nós fomos criados para isso, para sermos seres de luz. É para isso que nós fomos criados. E nós sabemos que Deus não erra, né? Então, meus irmãos, se o objetivo de Deus é a evolução, a nossa evolução, a justiça de Deus não poderia ser simplesmente punitiva. Porque nem sempre a punição, ela repara o ser, ou repara os erros que ele cometeu.
A justiça de Deus visa a nossa educação, a nossa correção, a nossa transformação. Então, quando a gente pensa dessa forma, aí a gente já compreende que a justiça divina se fundamenta naqueles 3 pilares que eu falei: expiação, né? Arrependimento, primeiro, expiação e reparação. E quando esses 3 ciclos se completam, nós conseguimos subir mais um degrau daquela escada que vai nos levar ao ponto máximo da evolução. Mas, como eu já falei, esse processo só se inicia a partir do arrependimento. E o arrependimento ele só ocorre quando a pessoa que cometeu um mau ato, né, que cometeu um erro, uma ação má lá, ela muda o entendimento dela sobre o que ela fez. Quando ela passa a ver a ação dela de uma outra forma. Enquanto ela não entende isso, que ela errou, ela não muda. Não é possível. E a gente vê isso acontecendo aí. A gente vê pessoas que são sentenciadas à prisão, a anos e anos de prisão, estão lá dentro e não mudam. Não admitem que erraram, mesmo sendo punidas pelas leis que elas violaram, elas não admitem o erro, saem de lá como? Do mesmo jeito que entraram, algumas vezes até pior. Então a punição só ela não é eficaz, até porque a pessoa que foi punida não se arrependeu do que fez, não reconheceu que errou, não admitiu que aquilo que ela fez não deveria ter sido feito. Então, para que haja uma mudança de conduta, é necessário o arrependimento. Há pessoas que tentam justificar as próprias ações, né, os seus erros, através de doenças. A gente vê isso muito. Ah, não, eu fiz isso, porque, nossa, eu sofro assim, eu sofro... né? Mas Kardec já tirou isso aí de letra também. Porque lá, no início do Código Penal da Vida Futura, Kardec fala que o corpo, ele não tem vida própria. O corpo apenas manifesta o que é o espírito. Né? E a gente sabe que isso é verdade. Tanto é verdade que, às vezes, a gente tenta tratar pessoas aí com medicamentos que não surtem efeito. Porque o medicamento age sobre o corpo, mas não muda aquilo que é o espírito. Não muda a maldade, não muda a falta de empatia, não muda aquilo que o espírito é. Então, justificar os erros através de problemas físicos não resolve nada. A gente entende que alguns problemas físicos, eles interferem na expressão do espírito. Isso a gente sabe, né? Que o espírito, mesmo sendo inteligente, estando em um corpo que apresenta limitações, ele não se manifesta de forma completa, né? Mas isso não significa que o corpo faça sem que o espírito deseje, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, que é um exemplo até muito comum nas minhas falas, mas eu gosto porque ele se encaixa em tantas histórias, em tantos entendimentos, e ele se encaixou muito bem nesse. É o exemplo daquele jovem que nasceu cego, surdo e sem os 2 braços, né? E aquele jovem, ele nasceu naquela condição, por quê? Porque nas 10 encarnações anteriores, ele cometeu suicídio. Quer dizer que 10 vezes ele passou por todo aquele sofrimento horroroso que o suicida passa quando deixa o corpo físico e se depara com a realidade do mundo espiritual e muitas vezes ainda fica lá no corpo físico, né? Então, este jovem, depois de passar por esse processo desagradável 10 vezes, ele implorou que auxiliassem ele a reencarnar em uma condição que não permitisse que ele cometesse novamente o suicídio. Por isso ele veio com todas aquelas deficiências, cego, surdo, mudo, sem os 2 braços. Mas o que aconteceu? O remédio não foi o suficiente. Ele, ainda naquela condição, planejava, quando estivesse caminhando por algum lugar com a mãe, se jogar de um lugar alto para morrer.
O que a espiritualidade fez? Providenciou uma doença para que ele tivesse as 2 pernas amputadas. Esse foi o remédio para ele. E quando a gente vê a história desse jovem, né, ele é um exemplo perfeito, essa história. Ele é um exemplo de que o corpo não modificou o espírito, porque, né, ele nasceu com todos aqueles problemas e ainda assim persistia com a ideia de suicídio. E a gente vê o quê? Que a deficiência dele era consequência dos atos dele. Então, é um exemplo perfeito para isso que nós estamos falando aqui. Ou como está lá no item 2 do código, né? Kardec diz: toda imperfeição é causa de sofrimento e de privação do gozo. Então, se eu sou imperfeita, eu agradeço a minha imperfeição sofrer e não ter satisfação nenhuma com a vida, não ter alegrias, porque eu sou imperfeita. E as imperfeições estão no mal que fazemos e no bem que deixamos de fazer. Então, as minhas imperfeições não estão somente no mal que eu faço, não, mas no bem que eu também deixo de fazer. Isso é para pensar. Estas faltas ficam registradas no perispírito, que é o HD das nossas encarnações, e o registro delas em nosso campo vibracional nos colocará no lugar certo, na hora exata, na condição perfeita para a nossa expiação, que foi o que aconteceu com esse jovem, né? Raul Teixeira conta um caso de um mendigo que ficava sempre ali em uma avenida, que tinha o nome de um político muito importante, que havia sido ele na encarnação anterior. Aquele mendigo havia sido o político que deu nome àquela avenida. E ele ficava ali por aquela avenida, revirando lixo para poder se alimentar do lixo. Por quê? Porque aquele político que ele foi na encarnação anterior, através de erros, de ambição e de egoísmo, causou fome e sofrimento a muitas pessoas que ele deveria ter ajudado. Então, aquilo ficou registrado nele. E, através daquele registro, ele ficou preso naquele lugar com o qual ele possuía uma certa imantação, porque era o nome da encarnação anterior, e era ali que ele revirava lixo para se alimentar. Mas tem um porém. Aquele homem, né, que ficava ali atraído por essas coisas, com certeza, vivendo essa experiência, iria aprender. Por que a gente fala que isso é bom? Porque nós somos espíritos imortais. O que é uma encarnação diante da eternidade que nós temos pela frente? Não é melhor que a gente resgate agora do que séculos e séculos e séculos de sofrimento? Então, é muito melhor. O Haroldo Dutra Dias, ele conta um caso muito interessante, que ele fala assim, porque essas coisas a gente traz na gente. A gente traz, vem no registro, vem no HD, como eu gosto de chamar, o perispírito, né? O Haroldo Dutra, ele fala que ele tem um amigo que de vez em quando ele sai, mas o Haroldo faz questão de não estacionar o carro perto do carro desse amigo, porque ele nunca viu uma pessoa para ter tanto carro roubado igual esse amigo dele. Ele fala assim, está no magnetismo dele. Ele deve estar devolvendo coisas que ele tirou. Então, eu não vou correr o risco de deixar meu carro perto do dele, não, que vai que, né? É uma brincadeira que ele faz, mas é um exemplo para a gente entender, né? Nós trazemos em nós as consequências dos nossos atos, as consequências do mal que praticamos ou do bem que deixamos de praticar. Mas até agora, nós falamos aqui desse processo de expiação, mas e a reparação? Como é que ocorre a reparação? No caso desse mendigo, né, esse espírito aí, nós não sabemos
se ele impôs a fome a muitas pessoas, como foi que realmente a coisa aconteceu. Eu, de maneira nenhuma, me arriscaria a dizer que numa próxima encarnação ele iria alimentar algumas pessoas, porque Deus possui formas muito mais inteligentes do que o que a gente consegue imaginar. Mas de uma coisa eu tenho certeza: quando ele sair daquela encarnação ali da mendicância, ele vai ser uma pessoa sensível ao sofrimento alheio, sensível à dor alheia, e quem sabe não será um grande benfeitor da humanidade, porque ele vai sair da encarnação entendendo o que é a dor da fome, o que é a dor da miséria, de não ter um lugar para dormir. Essa lição ele aprende. Então ele vai sair da encarnação muito melhor do que quem entrou, do que como ele entrou. E isso me recorda uma outra pessoa. Isso me recorda o nosso mentor aqui, nosso amado Bezerra de Menezes, que começou como o ambicioso Zaqueu, cobrava impostos altíssimos das pessoas, levava pessoas à miséria, né, com aqueles impostos abusivos e tal. Ele começou assim, mas ele terminou tirando um anel de formatura de medicina do dedo para doar a uma mulher, para que ela pudesse comprar os remédios que o filho dela precisava e, com o troco, comprar alimento para que ela e o filho se alimentassem. Esse é o resultado da justiça divina, que educa, que transforma o ser. Aí a gente vê justiça divina. Não é condenar ao inferno eternamente, é educar o seu filho. É pegar Zaqueu e transformar Zaqueu em Bezerra de Menezes. Isso é sabedoria, isso é justiça divina. E Kardec deixa isso bem claro para a gente, lá no item 16 do Código Penal da Vida Futura. Kardec diz assim: o arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento, mas sozinho o arrependimento não basta. São precisas ainda a expiação e a reparação, necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, dando esperança e preparando as vias da reabilitação. Mas somente a reparação pode anular o efeito, destruindo a causa. Sem isso, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Então, isso é justiça divina. Porque a gente fala: Senhor, me perdoa, querendo que Deus apague o que a gente fez. Não é assim. Quando a gente pede para Deus nos perdoar, a gente tem que se preparar para expiar e reparar o nosso erro. Esse é o perdão de Deus, né? É quando Ele nos dá a oportunidade de fazer isso. E aí a gente volta a Bezerra de Menezes. Quando Bezerra de Menezes deu o anel de formatura dele para aquela mulher, ele estava pensando no bem do próximo. Ali era um gesto abnegado, ele não pensava nele, ele pensava no próximo. Então, aquele Zaqueu, aquele egoísta, ambicioso, materialista, lá do começo, já não existia mais. E quem sabe, aquela mulher até não havia sido uma das vítimas de Zaqueu lá no passado, que agora fazia com que ele, reparando o mal que causou a ela, desse o próprio anel de formatura para ela. Quem garante que ela não era uma de suas vítimas? Esta é a justiça divina. Agora me digam vocês, esse processo da justiça divina, ele não é muito mais eficiente do que aquilo que nos foi ofertado em conhecimento, que é o inferno eterno? O inferno não regenera, a justiça divina regenera, transforma Zaqueu em Bezerra de Menezes. Por quê? Porque Deus é sábio, Deus não é vingativo, Deus nos ama. E quando Ele nos criou, Ele sabia exatamente o que Ele estava fazendo. Ele não se equivocou.
Ele nos criou simples, ignorantes, para que através das nossas encarnações pudéssemos ir aprendendo. E Ele sabia e sabe, com certeza, que todos nós vamos evoluir. Mas então vamos resumir o Código Penal da Vida Futura, porque de forma alguma eu iria ficar aqui lendo 33 artigos para vocês. Jamais eu faria isso. Mas tudo que está ali, tudo que Kardec fala sobre as nossas ações nos darem consequências em vidas futuras, ou até nessa atual encarnação mesmo, que muitos já começam, né, o resgate aqui agora, né? Desses 33, a gente pode resumir em 3, que o primeiro seria o seguinte: o sofrimento, o nosso sofrimento, o sofrimento de cada um de nós, ele só existe porque nós somos imperfeitos. Quando nós nos tornarmos espíritos evoluídos, espíritos perfeitos, não teremos mais sofrimento, porque não faremos mais o mal, não teremos mais o que expiar. Então, nós só sofremos porque somos imperfeitos. O sofrimento é inerente à imperfeição. Segundo, toda imperfeição, assim como toda a falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo, nas consequências naturais e inevitáveis. E ele ainda dá de exemplo assim como a moléstia pune os excessos, e da ociosidade nasce o tédio. Se a pessoa está num banquete e come demais, ela vai passar mal. É uma consequência natural do ato dela. Então, o excesso foi punido pela moléstia. E a pessoa que não faz nada, que vive na ociosidade, não faz absolutamente nada, ela fica entediada. Então, as consequências, elas são naturais, elas acontecem em função exatamente daquilo que nós fizemos. E o terceiro, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da própria vontade, ele pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade. Ou, como diria Chico Xavier, eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso recomeçar agora e fazer um novo fim. Então, estou sofrendo? Nossa, se eu estou sofrendo, então eu preciso ver o que em mim eu tenho que mudar. Porque se eu estou sofrendo, a culpa é minha. Não é Deus que está me castigando, não é o diabo que está me torturando. Eu estou sofrendo por mim mesmo. Então, eu tenho que começar a mudar em mim aquilo que está me causando sofrimento. Então, antes da gente olhar para o outro, né, a gente tem que olhar primeiro para a gente. O que em mim atraiu essa ação dessa pessoa? Por que essa pessoa me agrediu? Por que essa pessoa me ofendeu? Por que essa pessoa me caluniou? Por que eu tenho tanta dificuldade na vida financeira? Por que um emprego é tão difícil? A gente tem que olhar para a gente, para entender o que nós temos que vencer em nós. Então, todo o Código Penal da Vida Futura a gente pode resumir nesses 3 itens, né? E eu fico pensando, por que Kardec escreveu 33 itens do Código Penal da Vida Futura? E aí, estudando, eu consegui a resposta. É porque a gente tem um pouco de acomodação, né? Quando a gente lê alguma coisa, a gente não para refletir sobre aquilo que a gente lê ou não. E hoje em dia, então, a gente está tão acelerado, né? A gente começa a ver um vídeo e não, vamos logo para o final aqui, que eu já quero ver como é que isso termina. A gente está assim. Então, raríssimas vezes a gente ocupa tempo em pegar um livro, vamos pegar um pão nosso aqui, por exemplo, abrir um texto e ler e refletir sobre aquele texto, entender o que ele quer dizer. E é por esse motivo que Kardec pegou e destilou um código de vida para nós em 33 itens. Então, quando você vai lá e começa a ler, o que você vê? Engraçado, esse item aqui parece que está repetindo aqui. Não, não é que está repetindo, é que ele pega uma outra visão, um outro ângulo, né, para facilitar
a nossa interpretação, para facilitar o nosso entendimento, que não precisaria. Por quê? Porque o Código Penal da Vida Futura, ele foi dado centenas, há séculos antes da doutrina espírita, antes do estudo de Kardec. Mas nós não paramos para refletir sobre esse código, nós não prestamos atenção nele, nós não nos debruçamos sobre ele para aprender, para refletir, para compreender. Então, Kardec falou, nossa, isso aqui, esse código de um artigo só, que foi dado há séculos atrás, ele tem que ser bem dividido, bem simplificado, para que as pessoas entendam, porque ninguém parou para refletir sobre ele, não. Porque o Código Penal da Vida Futura já havia sido passado para nós, 2000 e cacetada lá atrás, E ele foi dado com um artigo só. A cada um será dado conforme a sua obra. Está aí o Código Penal da Vida Futura. A cada um será dado conforme a sua obra. Mas ninguém para pensar nisso. Ninguém para analisar, avaliar, O que será que Jesus queria dizer com isso? Até que ponto chega... Qual que é o limite disso? A cada um será dado conforme a sua obra. Quais aspectos da minha vida serão afetados por a cada um será dado conforme a sua obra? Como isso vai impactar a minha vida, o meu caminho evolutivo? A gente não para pensar. Foi por causa disso que Kardec pegou e colocou para nós 33 artigos, que eu recomendo que todos vocês leiam, porque o Código Penal da Vida Futura é uma coisa simples. Quando a gente lê, a gente fala assim, eu já sabia disso aqui, com certeza, isso aqui é isso mesmo, não tem como ser diferente, não. Mas é importante a gente ler, porque durante a leitura a gente reflete, a gente entende. E aí, depois de você ler tudo aquilo lá, os 33 artigos, você vai falar, realmente, Jesus disse isso, a cada um será dado conforme a sua obra. Eis aí, meus irmãos, o Código Penal da Vida Futura. E que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, a Roseni deixou aqui um estudo para a gente refletir bastante, que é por aí que a gente vai, pelos caminhos tortuosos ou não. Agradecemos a ela pelo estudo e agradecemos a presença de todos. Vamos agora fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos por esses instantes que aqui nos encontramos, absorvendo esses ensinamentos colocados por Kardec, sabendo que somos nós, herdeiros de nós mesmos. Portanto, devemos aproveitar os momentos que estamos aqui, nesta casa, e refletir sobre o que temos feito de nós para nós. E podermos melhorar, se possível, a cada dia, estudando o Evangelho, aprendendo, colocando em prática, para fazermos um começo e um fim mais tranquilo e aproveitar melhor a nossa oportunidade de aqui estarmos reencarnados. Gratidão por todas as bênçãos que nos concedes diariamente, pela vida, pelo trabalho, pelo alimento,
E leve-nos, Senhor, com segurança para os nossos lares e envolva aqueles que lá ficaram em vibrações amorosas de luz e de paz. E as energias que estão neste momento, energias boas circulando neste ambiente, possam ser enviadas para o Irã, para as regiões de guerra, e que Deus tenha misericórdia de todos aqueles que povoam, que promovem, que fazem essa guerra sem limites. Sendo assim, Mestre amado, muita gratidão por tudo de bom que nós temos neste país maravilhoso. E essa doutrina maravilhosa que nos consola, nos conforta e nos alimenta. Muita paz.